Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de hoje eu irei apresentar os conceitos de esperanças e covariâncias. 4 tópicos na aula de hoje, começando por esperanças e covariâncias. Seja xy uma variável aleatória bidimensional e g uma função destas duas variáveis. Se xy é uma variável aleatória discreta bidimensional, com função de probabilidade conjunta p de x e yj, então a esperança de g de xy é o somatório duplo de g de xi, yj, a função de probabilidade xi, yj. É a extensão do que vocês aprenderam lá em probabilidade 1. Se for só a esperança de g de x, seria o somatório em i de g de xi, função de probabilidade da variável aleatória x. Agora, se xy é uma variável aleatória contínua bidimensional, com função densidade de probabilidade conjunta fxy, então a esperança de g de xy é a integral dupla nos reais, de g de xy a f de p de xy em dx dy. Novamente, uma extensão do que a turma aprendeu lá em probabilidade 1. Eu acredito que isso aqui vai ser a novidade. A covariância entre x e y, denotada por cov de xy, é definida por a covariância de xy é a esperança de x menos a esperança de x, a esperança de y menos a esperança de y. Alternativamente, a covariância entre x e y pode ser escrito como cov de xy é a esperança de xy menos a esperança de x que multiplica a esperança de y. Mas ainda assim vocês podem reparar que tem algo muito familiar nessas definições. Sejam A, B, C e D constantes. Da definição de covariância, nós temos as seguintes propriedades. Covariância de xy é igual a covariância de yx. Covariância de x com x, ou a covariância da mesma variável aleatória, é a própria variância de x. Por isso que aquelas definições lembram tanto as definições de variância de x. É só substituir lá onde tem y por x, vocês verão que é a definição da variância. Covariância de ax mais b com cy mais d é a c que multiplica a covariância de xy. Multiplicar a variável aleatória, nós estamos multiplicando por a e c, respectivamente, elas saem da covariância e somar não interfere em nada na covariância. De maneira geral, a covariância de x1 mais x2 mais pontinho, xn, com a covariância da soma de y1, y2 mais pontinho, ym, é o somatório duplo, em J da covariância de x e yj. Da definição e das propriedades da covariância, nós temos alguns resultados. O primeiro é que, se x e y são independentes, então a esperança de xy é igual à esperança de x que multiplica a esperança de y. Isto é, se x e y são independentes, a covariância de xy é igual a zero. Uma observação muito importante, covariância de xy igual a zero não implica que x e y são independentes. Variáveis independentes implicam covariância igual a zero, mas covariância igual a zero não implica em variáveis independentes. Nós vamos aprender um caso particular em que isso é verdade, mas de maneira geral não é. No segundo resultado, seria x1, x2, pontinho, xn, uma sequência de variáveis aleatórias. Então, a variância da soma de xi é o somatório das variâncias de xi mais o somatório duplo, em que i é diferente de j das covariâncias entre xi e yj. Para o caso bidimensional, vamos chamar de xi, podia ser x1 e x2, nós temos que essa expressão resulta em variância de x mais y é igual a variância de x mais a variância de y, mais duas vezes a covariância de x, mais duas vezes a covariância de x e y. Agora, se x1, x2, pontinho, xn é uma sequência de variáveis aleatórias independentes, duas a duas, aquela equação 1 resulta em variância do somatório de xi é o somatório das variâncias de xi, e de 1 até n. Correlação. Seja xy uma variável aleatória bidimensional, nós definiremos ρ de xy, o coeficiente de correlação entre xy, da seguinte forma.
Rho de xy é igual à covariância de xy dividido pela raiz da variância de x, que multiplica a variância de y. Algumas propriedades, ou propriedades no caso, Rho de xy é uma quantidade adimensional. Rho de xy está entre menos 1 e 1, podendo ser menos 1, podendo ser 1. Não tem valores fora deste intervalo. Se x e y são independentes, então Rho de xy é igual a zero. Nós estamos usando a propriedade da covariância aqui nas propriedades de Rho. Se Rho de xy ao quadrado for igual a 1, então y é igual a x mais b, e que a e b são constantes. Poderia ser o x em função do y também. Se y é igual a x mais b e esse Rho ao quadrado é igual a 1, se A for positivo, o Rho de xy é igual a 1. Agora, se A for negativo, o Rho de xy é igual a menos 1. Estou fazendo o caminho inverso agora, da propriedade anterior. Resultado, se Rho de xy for o coeficiente de correlação entre x e y, e se V é igual a x mais b e W é cy mais d, nas quais A, B, C e D, com A diferente de 0, C diferente de 0 são constantes, então o Rho de VW é AC, que divide o módulo de AC multiplicado pelo coeficiente de correlação de XY. Isto é, se eu tenho uma correlação de XY, eu quero a correlação de W e V, que são funções dessas variáveis. Uma é função de X, a outra é função da variável Y. Eu não preciso encontrar a distribuição dessas variáveis V e W. Eu posso já usar este resultado. Exemplo. Seja xy uma variável aleatória bidimensional com FDP conjunta dada por f de xy é 2, indicador de x no intervalo 0, 1, de y no intervalo x a 1, ou é 2, indicador de y no intervalo 0, 1, indicador de x no intervalo 0, y. Reforçando que função indicadora, no caso essa, é 1 se x está no intervalo 0, 1, 0 caso contrário. Essa daqui é 1 se y pertence a esse intervalo, é 0 caso contrário. É uma outra forma de escrever o suporte das distribuições. O exercício é bem simples, calcular a correlação entre x e y. As marginais de x e y são dadas respectivamente por a marginal de x eu vou integrar a conjunta em relação a y. Faço essa continha, chego nesta expressão. A marginal de y eu integro a conjunta em relação a x. Eu tenho esta marginal. Observação. Olhando para esta função densidade de probabilidade, eu consigo ver que x segue beta de parâmetro 1 e 2. E olhando para esta, eu consigo ver que y tem distribuição beta de parâmetros 2 e 1. Isso aqui é fundamental para facilitar a vida do usuário de probabilidade, do estatístico, do cientista de dados. Mas eu não vou usar essa facilidade. Eu vou mostrar o jeito tradicional aqui para fazer o link com a esperança conjunta. Então, esperança de x, eu pego a minha marginal de x, plugo o x, que é a definição de esperança de x. Vai dar 1/3. Esperança de x2, eu coloco x2 multiplicado pela FDP de x no intervalo 0, 1, que é o intervalo da variável x. 1/6. Y, o mesmo procedimento. Y que multiplica a FDP de y, 2/3. Esperança de y2, integral de y2 na FDP de y, meio. O que é a novidade para a turma? Esperança de xy. Eu pego a integral dupla, né? No caso eu estou pegando de 0 até 1, de 0 até y. Xy é o que está aqui, multiplicado pela FDP, que é 2, dx dy, que dá 1/4. Variância, usa a definição de variância, 1/18. Variância de y, usando a definição 1/18. Agora, nós temos que a correlação é a esperança, que é a covariância, né? Tu já chama de abrir a expressão. Esperança de xy, e da esperança de x, que multiplica a esperança de y, sobre a raiz da variância, sobre a raiz de variância de x, que multiplica a variância de y. Substituir esses valores é igual a 1/2. Observação, que eu já falei lá no começo, estou reforçando.
as esperanças e as variâncias de x e y poderiam ter sido calculadas, eu diria, mais facilmente a partir das definições da distribuição beta. Se x é uma beta AB, vai ter lá a esperança de x é dada por essa expressão, que é uma função de AB. A variância é função de AB. Só fazer substituir. Quem é o A? O A aqui é 1. Quem é o B? Aqui é 2. E teria feito essas integrais de forma mais fácil. A novidade seria só isso aqui que precisaria fazer a integral. Então, novamente, primeira coisa, refaçam esse exercício. Faz parte do funcionamento de um estudo. Para ver, para reforçar o que está sendo apresentado pelo professor. E segundo, esse estudo de distribuições. Vamos ao segundo ponto, valor esperado condicionado. Tal como nós definimos o valor esperado de uma variável aleatória x, nós também podemos definir o valor esperado condicionado de uma variável aleatória. Isto é, resumindo, eu tenho uma esperança de uma variável aleatória, eu quero a esperança de uma variável aleatória que é condicional, por exemplo, de x dado y. Qual a esperança de x dado y ou de y dado x? Então vamos lá. Se x e y for uma VA discreta bidimensional, nós definiremos o valor esperado condicionado de x para um dado y igual a um yj como a esperança de x dado y igual a um yj é o somatório de 1 até o infinito. Óbvio que esse infinito depende do suporte da distribuição. xi, a função de probabilidade da variável aleatória condicionada, y dado x. Agora, se for x uma variável contínua bidimensional, nós definiremos o valor esperado condicionado de x para um dado y igual a y como esperança de x dado y, integral nos reais, de x, que multiplica a FDP de x dado y dx. A esperança de uma marginal de x, por exemplo, seria a esperança de x que multiplica a f de x. Mas como é condicional, a esperança de x dado y, a integral de x, a FDP de x dx. De maneira geral, se x e y for uma variável aleatória bidimensional e g é uma função de x, nós temos que a esperança de g de x dado y igual a j é o somatório de 1 até mais infinito de g de xi, função de probabilidade de x dado y. Da mesma forma, a esperança de g de x dado y, uma variável contínua, é a integral nos reais de g de x, f de x dado y. Observação. Em geral, a esperança de x dado y igual a um y é uma função de y. E por isso é uma variável aleatória. A função de qualquer variável aleatória é uma variável aleatória. Estritamente falando, esperança de x dado y igual a um y é o valor da variável aleatória esperança de x dado y, de maneira geral. Uma propriedade... então, se a esperança de x dado y é uma variável aleatória, também é interessante calcular a sua esperança, por exemplo, o valor esperado condicionado. Então, vamos lá. Uma propriedade extremamente importante do valor esperado condicionado é dada por esperança de x é igual à esperança de x dado y. De forma semelhante, esperança de y é esperança de y dado x. Por que é interessante? Você pode calcular a esperança de uma marginal sem conhecer a sua função de densidade de probabilidade ou a sua função de probabilidade, podendo calcular a partir da distribuição condicional. Este resultado também continua válido para situações como a esperança de g de x é a esperança de g de x dado y. Esperança de xy é a esperança de xy dado y. Claro, se você tem a esperança de xy, pode ser a esperança de xy dado x, se for mais fácil calcular assim. Uma outra propriedade extremamente importante do valor esperado condicionado serve para as variâncias. A variância de x pode ser escrito como pode ser escrito como a esperança da variância de x dado y,
mais a variância da esperança de x dado y são dois resultados extremamente importantes. São dois resultados que se precisam sair de probabilidade 2 com estes resultados gravados. Então vamos a um exemplo. Suponha que remessas contendo um número variável de peças, foi difícil, chegue cada dia. Se n for o número de peças da remessa, deixando claro, chegam remessa, mas não tem como fixar o número de peças que virão. Pode ser 12, pode ser 13, pode ser 14. O comprador ele não tem esse controle. Se n for o número de peças da remessa, vamos supor que a distribuição de probabilidade da variável aleatória n será dada desta forma. Então, a remessa pode vir com 10, pode vir com 11, pode 12, 13, 14, 15. E tem uma probabilidade associada para vir 10, para vir 11, para vir 12, até 15. Então, essa é a distribuição de probabilidades. Como a gente foi em algum exercício, eu apresentei uma distribuição de probabilidades. Está tudo aqui. Você quer calcular a esperança? Precisa aprender lá em Prob 1. Tem mesmo introdução estatística. Qual a esperança de n, essa variável aleatória? No caso, 10 vezes 0,05, mais 11 vezes 0,10, mais 12 vezes 0,10, mais 3 vezes 0,20, mais 14 vezes 0,35, mais 15 vezes 0,20. Façam essa continha, né? Novamente, refaçam os exercícios que o professor está apresentando. Isso aqui vai dar 13,3. Da mesma forma, pode calcular a variância. A probabilidade de qualquer peça em particular seja defeituosa é a mesma para todas, igual a 0,10. Isto é, além de vir peças que você não consegue controlar o número que chegam, existe a probabilidade de uma delas estar defeituosa. Essa probabilidade é a mesma para cada uma delas e é igual a 0,10. Se x for o número de peças defeituosas que chega cada dia, o exercício pede qual será o valor esperado de x. Notem que, para um dado n grande, a variável aleatória n igual a um valor específico n, x apresentará distribuição binomial, isto é, x dado n igual a um n pequeno, tem distribuição binomial com n repetições, p igual a 0,10. Como n é uma variável aleatória, vocês poderiam encontrar vocês têm a marginal de n, tem a condicional de x dado n. Poderia encontrar a conjunta e depois encontrar a marginal de x. É até um bom exercício para a turma fazer para rever o conteúdo da aula passada. Mas a gente vai usar o resultado. Como n é uma variável aleatória, nós podemos utilizar o resultado apresentado lá na equação 2. Isto é, esperança de x é a esperança da esperança de x dado n. X dado n é uma binomial, então a esperança de x dado n é 0,10 que multiplica n. Lembrando, como está dentro da esperança, esse n pequenininho fica maiúsculo. Então, esse n sai, perdão, esse 0,10 sai, que ele é a constante, o n aqui é a variável aleatória, 0,10 que multiplica a esperança de n. A esperança de n é 3,3, calcular lá no começo do exemplo. Fazendo essa continha, 1,33. Em média, virão 1,33 peças com defeito. O último tópico da aula de hoje, o último tópico com conteúdo, é a regressão da média. Como já salientamos, a esperança de x dado um y igual a um certo y é o valor da variável aleatória x dado y. E é uma função de y. O gráfico dessa função de y é denominado como curva de regressão da média, ou simplesmente curva de regressão de x em y. Para cada valor fixado y, a esperança de x dado y igual a y será o valor esperado da variável aleatória, que vai ser o de unidimensional, x dado y igual a um certo y. Teorema: se xy uma variável aleatória bidimensional, e suponho que esperança de x é mu de x, esperança de y é mu de y, variância de x é sigma 2 de x e variância de y é sigma 2 de y. Se ρ, o coeficiente de correlação entre x e y, seja ρ o coeficiente de correlação entre x e y. Se a regressão de y em x for linear, nós teremos que
esperança de y dado x igual a x é mu de y mais ρ de sigma y dividido por sigma x, que multiplica x, né, o valor que está sendo dado aqui, menos mu de x. De forma semelhante, regressão de x em y for linear, esperança de x dado y pode ser escrito como mu de x mais ρ de sigma x sobre sigma y menos mu de y. Observações. É possível que uma das regressões da média seja linear enquanto a outra não seja. Não é obrigatório que as duas sejam. Se a regressão de x e y, por exemplo, for linear, e se ρ igual a zero, então nós verificamos que a esperança de x dado y igual a y não depende de y. Se ρ é diferente de zero, o sinal de ρ determina o sinal da declividade da reta de regressão. Se ambas as funções forem lineares, nós verificamos que as retas de regressão se interceptam no centro da distribuição, no mu x, mu y, lá no plano que representa o suporte de xy, o centro vai ser mu x, mu y, e é onde as retas se interceptam. Embora as funções de regressão não precisem ser lineares, nós poderemos estar interessados em aproximar a curva como uma função linear. Isto é usualmente feito recorrendo-se ao princípio dos mínimos quadrados. No princípio dos mínimos quadrados, duas constantes a e b são escolhidas de modo que a esperança do quadrado da esperança de y dado x menos ax mais b se torne mínima. A gente está minimizando o quadrado dessa diferença, em média. A reta y igual a x mais b é denominada a aproximação de mínimos quadrados. A curva de regressão esperança de x esperança de y dado x igual a x. Em um teorema importante, se y igual a x mais b for a aproximação de mínimos quadrados à esperança de y dado x igual a x, e se a esperança de y dado x igual a x for de fato uma função linear de x, isto é, a esperança de y dado x igual a x é igual a a linha x mais b', então o princípio dos mínimos quadrados vai encontrar esse valor verdadeiro. A igual a linha, b igual a b'. Se eu vou minimizar lá, eu encontro o valor verdadeiro. Observação. De forma análoga, os resultados valem para a esperança de x dado y igual a y. Outra observação é que vai ter um curso daqui uns 3 semestres. Vamos ver que vocês passarem em probabilidade 2, inferência 1, inferência 2, vai ser análise de regressão, que parte das estimações de mínimos quadrados. Pelo menos uma parte dele, mas é uma parte muito importante. Finalmente, a bibliografia. Eu me baseei bastante no livro do Meyer, de 2017, mas o livro do Ross, de 2010, que a turma tem acesso via sigla da UFJF, também tem o mesmo conteúdo. No caso, eu estou falando do Ross de 2019, porque este é o livro que eu tenho e é o que estou me baseando. E da mesma forma, esse livro tem as mesmas coisas que esse. Às vezes muda um exemplo ou outro. Então, quem tiver qualquer um desses 3 livros vai estar bem abastecido. Dúvidas, entre em contato pelo Google Classroom ou pelo meu e-mail profissional. A minha página profissional, assim como o Google Classroom, tem esses slides que os senhores estão recebendo. Sem muito mais, obrigado.